O que não dá para diminuir, de uma forma muito triste, né, é o festival de bobagens e insultos feitos à população mais carente, num momento de desespero, num momento de vulnerabilidade. E eu estou falando isso depois de uma madrugada em que 9 pessoas morreram em São Paulo. Esse número pode ser maior no litoral de São Paulo, depois das fortes chuvas. Para você ter uma ideia, o mês de março todo há uma expectativa de chuva entre 200 e 300 milímetros. Só nessa madrugada no Guarujá, litoral sul de São Paulo, choveu 290 milímetros, segundo a Paula Soares da Climatempo, ou seja, choveu demais. E a encosta que veio abaixo, a tragédia, um bombeiro que foi lá ajudar, acabou morrendo. E essas tristes cenas que a gente está acompanhando hoje em São Paulo se repetiram ontem no Rio de Janeiro, anteontem em Minas Gerais, no Espírito Santo, e vamos nessa. Só que no meio da tragédia, no meio do caos, quando você espera uma palavra de conforto, o que você recebe é porrada. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, um pastor, e aqui, numa boa, você espera de um religioso, pode ser um pastor, um padre, alguém que tem ali a Deus próximo do coração, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de apoio no momento de dor. E nada disso. O que aconteceu dessa vez? Ele teve a delicadeza de um elefante entrando numa loja de cristais e, em meio à tragédia provocada após um novo temporal no Rio de Janeiro, sem a menor cerimônia, enquanto os corpos ainda eram contabilizados, as pessoas tentavam remover a lama das casas, tentando retirar os carros levados rio abaixo. O tal Crivella, que eu sinceramente não consigo nem chamar de prefeito, né? Não dá para falar isso, botou a culpa no caso dos moradores, dizendo que se as pessoas não jogarem lixo nas encostas, na beira do rio, no bueiro, teríamos menos problemas. E isso, o meu filho de 8 anos, o Tomás, sabe. É uma realidade. É uma realidade. As pessoas, infelizmente, jogam lixo para tudo quanto é lado mesmo. É uma realidade que deve ser enfrentada desde cedo. Não joga esse papel de bala no chão. O que é isso? Pega esse negócio que você jogou aí. É educação em casa, educação na escola. Só que num momento como o de ontem, em que 4 pessoas morreram, mais de 60 ficaram desalojadas, o que aconteceu com o tal Crivella? Tomou um monte de barro, atirado por algum popular que estava ali irritado, com desdém da autoridade, que no lugar de tentar prestar ajuda, prefere apontar o dedo, culpando as pessoas pelas perdas dos seus familiares, dos seus imóveis, das suas vidas. Esse descaso absurdo demonstrado pelo tal Crivella se repete gestão após gestão. Só muda o partido, muda o discurso, mas a prática é a mesma. Um dia antes da tragédia, ainda no meio do temporal, o Crivella já tinha se manifestado dizendo o seguinte, ó. Todas as encostas nossas são perigosas, mas aonde descem as águas predominantemente, chamado Calvegs, e as pessoas gostam de morar ali perto porque gastam menos tubo para colocar cocô e xixi e ficar livre daquilo, essas áreas são muito perigosas. Assim, as pessoas gostam de morar. Você acha que alguém gosta de morar na encosta? Sem saneamento básico, sem infraestrutura, com esgoto correndo ali na porta, céu aberto? Ou você acha que as pessoas gostam de morar no Leblon, de frente para o mar, em Ipanema, numa cobertura? É isso que disse o prefeito. Como se as pessoas tivessem o poder de escolha, onde eu quero morar. E tudo isso falado em meio à tragédia. Pessoas tinham perdido tudo ali, tudo. Carro, casa, geladeira, fogão, fotos, tudo. O vendedor Daniel Cesário, morador de Duque de Caxias, diz que todo ano a situação se repete. Perdi cama, guarda-roupa, cama das crianças, entendeu? Aqui em casa e vizinhança toda, né? Toda chuva de verão é a mesma coisa. A balconista Simone Pereira, que mora em Realengo, um dos locais mais afetados do Rio de Janeiro, conta que a mãe dela tinha acabado de comprar a casa. Eu não vi nada, eu tava dormindo, só vi quando o estouro da casa, a casa tremeceu e os vizinhos começaram a gritar pra mim sair correndo da casa. Ainda tô preocupada, né? Minha mãe comprou a casa há pouco tempo. Olha, somente esse ano no Rio de Janeiro já foram 6 mortos. Minas Gerais, 61 mortos. 13 somente em Belo Horizonte. São Paulo, de 1º de dezembro até hoje, 33 mortos, sendo que 9 nessa madrugada. Espírito Santo, 11 mortos, tudo por causa da chuva. Uma das últimas vítimas foi o Wellington Ferreira Batista, de 40 anos. O que o Wellington fez? O Wellington salvou 2 crianças que estavam sendo levadas pela correnteza. Ele tentou salvar uma terceira mulher e aí ele acabou escorregando e caindo. E aí o prefeito vai lá e coloca o dedo, aponta o dedo, por exemplo, para o seu Fernando Batista.
O seu Fernando Batista perdeu o filho, de 40 anos, um herói, salvou 2 crianças, quase salvou uma terceira mulher. Infelizmente foi levado pela correnteza e morreu. Vamos ouvir o Fernando falando. Quando ele tirou a criança, foi voltar para apanhar uma caixa, ele escorregou e caiu no bueiro. Aí o colega dele tentou segurar ele até outras pessoas virem para puxar ele, e aí não deu tempo. No momento a ficha não caiu em rua. E é isso. Em meio a todo esse caos, com as pessoas ainda chorando a morte de seus parentes, no caso seu Fernando, a morte do filho Wellington, um herói, salvou 2 crianças antes de ser levado pela correnteza, o tal Crivella quer dar lição de moral, como se estivesse fazendo bom seu papel, bem seu papel. Enquanto a população não tem escolha sobre onde morar, quem tem escolha é o tal agente público. Ele pode escolher, ele pode fiscalizar, ele pode não permitir a construção de moradias irregulares, ele pode evitar a chegada de pessoas ali em áreas de risco, pode escolher não pilhar o orçamento da cidade, do estado, pode escolher cumprir o papel para o qual foi eleito, pode escolher calar a boca e não falar bobagens quando a população massacrada está sofrendo ainda mais, perdendo tudo que tinha. Para que serve um prefeito se o sujeito aparece em meio a mais uma tragédia e a única coisa que faz é botar a culpa na população? Insisto que tem culpa também em jogar o lixo, mas não era esse momento, não era essa hora é a hora de carinho, de respeito, de tentar ajudar. Não faz o menor sentido esse tal Crivella ser candidato à reeleição. A impressão que dá é que ele não gosta da população do Rio de Janeiro.